culto de doutrina, Senhor, meu Pai. Nos ensina, Senhor, com a tua palavra. Abençoa, meu Deus, cada um que aqui já está, desde que não vem nessa noite. Abençoa da mesma maneira. Abençoa, Senhor, meu Pai amado, desde que está a caminho. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, permaneça conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo de Deus nos ensine, Senhor, meu Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa irmã Amanda louva a Deus com os louvores da harpa. Amém. Louvar nos dois louvores da harpa e logo após o nosso pastor dar continuidade. Pai, Senhor, irmãos. Vamos cantar o Firme nas Promessas? Firme nas Promessas, 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas hei de não falhar quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre.
Deus. Fala um hino aí. Uma sugestão de um louvor. Só não puxa lá em cima. Só não puxa lá em cima, hein? Vou pegar aqui também. Vamos porque ele vive 545. Deus é... Tá muito alto, eu não aguento, se tô muito alto. Tá muito alto. Pode puxar? Deus enviou seu filho. Fica muito alto, irmã João. Mas eu passo vergonha não na gravação. Glória a Deus. Vou no seu. O seu filho amado. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória e irei à glória ao meu Jesus e vivençar, porque mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivençar. Glória a Deus.
Saúde novamente os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pés para nós ler a santa palavra do Senhor. No livro de Ruth, capítulo 1. Louvado seja Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Vou estar lendo os ímpares e os irmãos pares. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1 em diante, do versículo 1 ao 22. Versículo 1 diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. Porém Noemi disse: Tomai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por marido? Esperai-vos até que viesse a ser grandes, deter-vos por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, o Senhor, e outro
tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem afligido tanto. Glória a Deus. Vamos todos repetir aqui o versículo 16, a parte finalzinha, irmãos, onde tem o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Vamos toda a igreja repetir? Amém? 1, 2, 3. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Louvado seja aqui, Deus. Ruth, diferente de Orfa, não abandonou ali a Noemi, porque Noemi tinha Deus, ela via Deus, ela viu o verdadeiro Deus na vida de Noemi, né? E nós possamos ter essa visão como Ruth teve, né? Servir ao verdadeiro Deus e não seguir os outros deuses igualmente a Orfa, né? Oremos. Pai querido, em nome santo do teu filho Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Continua abençoando, meu Pai, cada um dos teus filhos nessa noite, para que cada um de nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, sabemos que a Tua palavra é santa e verdadeira, e Tu tem uma palavra maravilhosa nessa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, meu Pai, alimentados, meu Pai, mais, Senhor, meu Pai, aprendizado, mais, Senhor, sábio da Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós estamos aqui porque nós sabemos o Deus que nós servimos, Senhor, a Tua grande poder sobre nossa vida, a fidelidade, Senhor, meu Pai, que tem para cada um conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Ainda de pé aqui, pastor Ulisses. Amém. Pai do Senhor, irmãs, irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Podeis assentar? Hoje eu quero falar sobre o caráter de um homem ou de uma mulher de Deus. E nós podemos usar esse texto também como referência, que já lemos aqui. E também eu gostaria de usar Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, assentados mesmo, Colossenses capítulo 3, os versos 8 e 9, se eu não estiver enganado. Enquanto você procura, eu só vou reler mais uma vez aqui o versículo 18, que diz assim: vendo ela, pois, que de toda estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Isso é Ruth observando Noemi, ou melhor, Noemi observando Ruth. Colossenses capítulo, se eu não estiver enganado, 3, versículo 8 e 9. 8, 9, vamos ler até o 11. Amém? Diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes dos velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova conhecimento segundo a imagem daquele que ele criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Eu sei que nós já oramos, vamos orar mais uma vez assentados mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós estamos aqui na Tua casa para Te servir, para Te adorar. Fala conosco, Senhor, através deste texto, através do texto onde nós já estamos falando já há algum tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre um cristão que teve o seu caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus ou por Cristo, que é a mesma coisa. A gente sabe que Cristo, o Espírito e Deus são uma só pessoa, embora seja um ser que tem três esferas, podemos dizer assim, como nós também, que somos corpo, alma e espírito. Deus, Filho, ou Deus, Espírito, Filho, ou Filho, Deus, Espírito. E esse texto de Ruth e Noemi, por mais que nós estejamos hoje é dia 29, amanhã é 30, depois 31, vamos ainda ouvir ministração na quarta-feira, que é o último dia da campanha, mas eu quero falar com base no caráter de um homem e de uma mulher que teve este caráter moldado por Deus. E a gente sabe que nós não nascemos com caráter. O caráter é uma formação. Cada pessoa, ele é moldado, né, com seu caráter. E o cristão verdadeiro se diferencia no meio de uma sociedade corrompida, perversa, que não teve o seu caráter moldado por Cristo Jesus. E o cristão ele é diferente por conta disso. A Bíblia ela é muito enfática em nos dizer, e ela sempre vai nos dizer como é que a gente deve andar, como a gente deve proceder, andar, seguir. E a gente precisa sempre estar embasado na palavra de Deus. É lógico que nós não vamos nunca estarmos 100% aqui na terra debaixo dessa palavra. E quando chegarmos a essa fase, certamente não vamos estar mais aqui. Deus vai nos levar, certamente, porque um ser que atinge este grau de 100%, ele não tem mais a necessidade de ficar aqui na terra. Mas nós devemos cada dia mais e mais nos permitir que a palavra de Deus nos aperfeiçoa, ou nos dê o aperfeiçoamento em nossa vida. Como lemos aqui em Colossenses, nós somos chamados de nova criatura em Cristo Jesus. E essa criatura ela precisa ser visível em nossa vida, ser vista dentro de nós. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir que a antiga criatura, que outrora operava, mandava, tinha um poder muito grande sobre a nossa vida,
voltar a ter. Essa antiga criatura, ela está aqui dentro de nós. A gente precisa ter, e eu tenho falado isso alguma segunda-feira, que ela está dentro de nós. Mas nós precisamos, cada dia da nossa vida, sermos mais a nova criatura do que a antiga criatura. Embora a antiga criatura ela esteja aí, ela tem desejo, ela tem vontade, ela tem um monte de coisa, ela tem saudade do Egito. E o Egito nada mais é do que o mundo. O mundo é o Egito. O mundo é o Egito do povo que viveu antes de nós. Então, a gente sabe que o mundo é o Egito. E o Egito tem algumas situações que nos cercam, que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, somos influenciados por ele. E no mundo, eu costumo dizer aqui às segundas-feiras, que o certo, ele é errado, e o errado é certo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, em Colossenses, nós podemos ver aqui Paulo exortando os irmãos para uma santidade. E esta santidade tem a ver com conforme Cristo vai sendo moldado em nossa vida. Como lemos aqui a partir do verso 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despisse do velho homem como os seus feitos. Então, aqui nós temos algumas orientações que Paulo passa à igreja, instrui o povo da igreja de Colossenses, ou de Colosso. Mas também fazendo um paralelo com a vida de Ruth e Noemi, nós podemos ver uma amizade que se cresceu dentro de uma situação de perdas, uma situação onde as duas, embora Noemi fosse uma mulher que estava decidida a voltar para Belém, para os campos de Belém, ou para a sua terra de Belém de Judá, Ruth observou em Noemi uma mulher de Deus, uma mulher que, ao ponto de chamar a atenção de que Ruth nunca mais se desprendesse dela. Houve-se não uma conexão de pessoa para uma pessoa, mas uma conexão do Espírito Santo de Deus naquela ocasião. Então, eu reli o versículo 18, que foi lido aqui, através da vida do nosso irmão Jeová, mas mostra ali que de tudo ela estava resolvida. Tanto é que antes do versículo 18, 16 e 17, ela fala, olha, não me insista que eu vá embora, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, mostrando para ela assim claramente, eu não mais pertenço àquele povo polígamo, onde tem vários deuses, eu não mais pertenço àquele povo que adora vários outros deuses, mas eu pertenço a um povo que, através da sua vida, Noemi me ensinou a adorar um Deus só, um Deus todo-poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que, mediante esse tempo que passamos, que vivenciamos junto, perdas, mas também chegamos até aqui, é um Deus que me fez ver que Ele não abandona ninguém, Ele está sempre presente com a gente. Então, Ruth, o momento que ela esteve com Noemi, ela aprendeu a adorar o Deus de Noemi, o Deus Todo-Poderoso. Mas, mediante, foi criado em sua vida um caráter diferente do que ela tinha aprendido, do que ela tinha vivido, do que ela estava vivendo. Ela teve um caráter em sua vida que lhe amoldasse ao ponto de falar, não, o Deus que Noemi serve e adora é um Deus diferente. E ela aprendeu isso. Isso, irmãos,
a gente tira várias lições. Primeiro, Noemi, ou melhor, Ruth, mediante a tudo aquilo que ela foi criada, porque ela é uma pessoa que foi criada numa cultura que adorava vários outros deuses. Então imagine a cabeça dela. Mas um dia ela se converteu. Um dia ela se despiu, como diz o texto aqui, da antiga criatura e permitiu que uma nova criatura estivesse em sua vida. E essa mudança é perceptível na vida de Ruth. E isso precisa acontecer na minha e na sua vida. Essa mudança precisa ocorrer. A gente não pode jamais, em momento algum da nossa vida, permitir que a antiga criatura continue operando na nossa vida. As práticas do passado não podem voltar na nossa vida. Eu estou aqui na igreja, mas eu me decepcionei com muita coisa, com muita situação. Eu cansei de esperar no Senhor. Eu cansei de esperar. Eu acho que Deus não tem nada para mim. E começa a contar as lamúrias da vida, as decepções da vida, as situações da vida, e começa a atribuir muitas situações dessa ao Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, por mais que você se canse de esperar, por mais que você se canse muitas vezes das situações da vida, Deus jamais te abandona. E nós temos um momento em nossa vida que a gente precisa aprender a esperar no Senhor. E quando a gente aprende a esperar no Senhor, as coisas vêm como promessa de Deus em nossa vida. As coisas vêm de forma que Deus não erra. Irmão, Deus não erra. Se tem uma coisa que Deus faz, Ele não erra. Então, o caráter do cristão, ele mostra em nossa vida que a palavra de Deus está dentro de nós. O caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Como isso, pastor? A gente permite que a palavra de Deus coordene a nossa vida, coordene as nossas atitudes. Ou melhor, coordene a nossa vida, e com isso a gente tem atitudes moldadas, ou especificamente embasadas na palavra de Deus. E com isso, por mais que você viva num ambiente onde você vai encontrar mestres que são hereges, que está envolvido com heresias, situações enganosas, mas se você está verdadeiramente embasado na palavra de Deus, você não é levado por qualquer vento de doutrina. Você não é levado por qualquer situação que aparentemente ou aparenta ser alguma coisa de Deus. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos molda, mas nos molda para sermos pessoas diferentes, não pessoa igual que nós éramos. Antigamente, a gente enganava, bebia, se prostituía, fazia um monte de coisa. Hoje não, hoje tem que ser diferente. Hoje a gente se purifica, a gente se separa, a gente não se mistura, a gente não faz um monte de coisa que outrora nós fazíamos. Hoje é tudo diferente. Não podemos ser igual. Se Deus te libertou do passado, não tem por que você querer voltar nele. Se Deus te libertou da antiga criatura, não tem por que você insistir que ela volte em você. Não, permita que a nova criatura viva em você, mas condicionada à palavra de Deus, orando, jejuando, tendo os seus deveres e funções como cristão, moldado na palavra de Deus, a formação de um caráter, onde as pessoas olham e falam, olha, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Não uma pessoa que as pessoas olham e falam, não, meu Deus, ser crente igual a esse aí, ser crente igual a essa aí, não. Deus me livre, Deus me defenda, não. O caráter de Cristo precisa estar em nossa vida. E com isso, nós vamos viver. Quando nós permitimos, irmãos, que o caráter de Cristo esteja em nossa vida, a nossa vida, ela não é uma confusão, ela é simples de ser vivida. Tem gente tornando uma confusão a simplicidade que Jesus viveu aqui na terra em uma confusão. E, na verdade, nós precisamos entender que servir a Cristo é mais simples do que a gente imagina. Quem complica essa situação somos nós. Por quê? Porque a gente, primeiramente, a gente fala que o aceita, mas não aceita o que ele
quer que nós aceitamos para servir a Ele. Por quê? Ele nos aceita, mas Ele também coloca algumas coisas para prosseguir com Ele. E muitas vezes nós não aceitamos, porque dentro de nós tem uma situação que está dentro de nós. O que é? É a nossa vontade, o nosso querer. Aquilo que outrora, em alguns momentos, a gente falava assim, não, agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou uma nova criatura. Cristo vive em mim. Não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Mas aí, com o tempo, eu não sei o que vai acontecendo, aí a gente vai se permitindo. Aí a gente se permite a muitas outras coisas que outrora a gente condenava, a gente vai se permitindo. O que mudou? Nada. O que mudou não foi a palavra de Deus, mas foi, muitas vezes, as influências que o Egito, muitas vezes, quer imputar em nós, ou colocar em nossa vida. E nós precisamos entender, irmãos, para servir a Cristo, precisamos seguir a ordem de Cristo. Então, nenhuma pessoa nasce, como eu disse aqui, com o seu caráter formado, mas possuindo um potencial enorme para que os traços de Cristo estejam evidentes em sua vida. Quando os traços de Cristo estão evidentes em sua vida, Ele te ajuda a viver num mundo sombrio, corrupto e difícil, aonde a maldade é notória e vista todos os dias da nossa vida. E o caminho, por mais que ele seja um caminho difícil e obscuro, você é a luz que, por mais que este caminho do mundo de treva seja treva, você é a luz. É tão bom quando você passa em alguns lugares e as pessoas olham para você e tem, eu já disse isso aqui, e tem prazer de estar ao seu lado. É tão bom quando as pessoas olham para você e falam, olha a mulher de Deus, olha o homem de Deus. Ou fala, você é cristão, ou você é crente, você serve a Deus. Então é tão bom quando você escuta isso. Mas tudo isso está ligado à questão da formação do caráter do homem e da mulher de Deus. Com isso, o que vai nos permitindo? O que a gente precisa ter para que esse caráter seja mantido? Primeiro, valorizar os ensinamentos que a Bíblia nos dá. E como é que a gente tem ensinamento? Culto de doutrina, escola dominical. Esses são os ensinamentos que a gente vai tendo. Por quê? Os ensinamentos vai nos aproximando do quê? O homem de Deus. A primeira coisa que os ensinamentos te faz aproximar-se é de Deus. Segunda coisa, concede instrução para você viver diariamente. Quando você se aproxima de Deus, Ele te concede instrução através dos ensinamentos. Terceiro, concede oportunidade para você entender a ciência que tem através da palavra de Deus. Quarto, provê em sua vida estímulos morais e desafios para a sua vida. Então você não é comparado igual ao mundo. Quinto, coloca o homem em comunhão perfeita e o aproxima através da palavra de Deus com o seu próximo. Então, tudo isso está voltado à questão da palavra, o valor que você precisa dar a ela. Então, como é que a gente tem isso? Através do culto de doutrina, através da escola dominical, ou a escola dominical, o culto de doutrina. Mas nós não podemos deixar, porque isso nos aproxima de Deus, nos aproxima do Senhor. É muito cômodo ouvir algumas pessoas em alguns momentos que elas aceitam Jesus, mas de um determinado tempo elas voltam a ter as mesmas práticas que outrora Deus a libertou. Não pode. O evangelho tem que fazer você crescer, avançar. E eu não estou falando isso no sentido
de bênçãos, de benefícios, mas eu estou falando isso de uma vida espiritual que te molda ao ponto de você olhar e falar assim: eu ainda não tenho tudo, mas eu vou ter. Eu ainda não alcancei tudo, mas Cristo vai fazer eu alcançar. Eu ainda não constituí aquilo que o meu coração almeja, mas eu vou constituir. Mas eu espero aonde? No Senhor. Esperar no Senhor é uma coisa que precisa haver na vida do crente. Eu não posso, em nenhum momento, me dar a oportunidade, em alguns momentos, de desviar por causa de algumas situações. Uma vez, eu estava tomando um café numa padaria, e eu não me lembro agora onde que era a padaria, mas eu vi que tinha um grupo de jovens naquela padaria. E eles pareciam que naquela padaria, ou eles estavam vindo de algum lugar, que eles tinham virado à noite, né, em um outro lugar. Mas eu pensei que eles estavam tomando café pelo horário, umas 7h pouca da manhã. E não, eles continuavam, eles pararam naquela padaria e continuavam o quê? Bebendo. Na mesa deles tinha todo tipo de bebida que você poderia imaginar. E eles estavam ali, eles saíram de um lugar, viraram à noite e continuaram na padaria. Em vez de eles tomarem café, não, eles continuaram bebendo. E tinha uma moça sentada ali, que parece que para ela se afirmar naquele grupo, ela era a que mais falava palavras de baixo calão. Palavra de tudo que você possa imaginar. E ela falava, olha, eu fiquei com um cara hoje, e falava que o cara que ela tinha ficado na noite anterior, ou naquela noite, isso e aquilo, e contava os mais horrores. Aí teve uma hora que o cara da padaria, o gerente da padaria, foi até a mesa deles e falou: olha, eu peço para vocês baixarem o tom da conversa de vocês, que por mais que vocês estejam aqui num ambiente que seja um ambiente público, mas tem famílias aqui, tem crianças aqui tomando café, outros aqui tomando com as suas esposas, e começou aqui a falar para eles, né? E ela, eu pensei que eles iam abaixar o tom, mas ela se auto-revoltou, queria, não, mas eu... E começou a se eu estou pagando isso e aquilo outro. Ele falou: o que você está pagando ou deixando de pagar? O gerente da padaria falou para ela: não me interessa. A questão é o pudor, a questão é o quê? É a ordem, a questão aqui é o respeito com as pessoas que aqui estão. Ninguém precisa saber da sua intimidade, ninguém precisa saber do que você fez ou deixou de fazer. Mas o que eu aprendi ali daquela situação? Eu vi que aquela moça e as outras pessoas que estavam lá com ela, falando assim para ela: para de passar vergonha, você saiu com a gente a primeira vez. Então, quer dizer, ela estava no meio daquele grupinho, mas querendo se pré-afirmar naquele grupo. Então, fazendo coisas que, aparentemente, até aquelas pessoas que estavam junto com ela, falando assim: é ridículo isso que você está fazendo, em outras palavras. Dizendo para ela assim: você não precisa disso para estar no nosso grupo. Você não precisa, você pode ser quem você é para estar no nosso grupo. E o que eu estou dizendo com isso? Porque às vezes as pessoas mudam. Ah, para eu ser aceito em tal determinado grupo, eu preciso ser assim. Não. O que eu quero dizer nesta noite: se Deus te transformou em uma nova criatura, e se Deus tem algo para a sua vida, Ele vai te dar na sua mão. Você não precisa se moldar ou se caracterizar como se fosse uma antiga criatura ou como se fosse um deles. Não, você pode ser um servo e uma serva do Senhor, que Deus vai te honrar no momento certo. Você não precisa se pré-afirmar ou coisa desse tipo. Não, continue sendo quem você é. Continue servindo a Deus, adorando a Deus, porque no momento certo, Deus sabe te dar os seus presentes. Você não precisa. Ah, não, mas é porque eu estou há muito tempo nessa esperança ou esperando. Não, irmãos, Deus é dono do tempo. E se Deus é dono do tempo, Ele, no tempo certo, Ele vai dar para você o que você precisa e necessita. Você não precisa correr atrás, você não precisa ir atrás. Diz a palavra do Senhor: os sinais seguirão aqueles que creem. Então eu não preciso correr atrás de sinal. Deus vai fazer que os sinais vão seguir a mim. Então eu não preciso.
Irmão, eu não preciso ter uma vida diferente da vida que eu tinha ou que eu levava para me afirmar, não. Se Deus quer me dar alguma coisa, Ele vai me dar do jeito que eu estou, mas servindo a Ele de forma fiel a Ele. Ele vai falar, agora eu vou te abençoar, agora eu vou abençoar você, eu vou abençoar aquele, aquela. Ele abençoa. Então nós precisamos aprender a esperar. Como nós vamos aprender a esperar? Valorizando a escola dominical, culto de doutrina, mas como isso? Vai nos aproximando de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estiver, mais instruídos nós vamos estar. Você não precisa fazer coisas que o mundo faz para você ser aceito ou para que as pessoas te aceitem. Não. Você precisa continuar servindo a Deus. E certamente, as bênçãos de Deus seguirão você. Chegarão até você. O cristão também deve-se estar livre, como diz aqui o texto, se despojar-se da imoralidade. Como nós lemos aqui Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 9. O cristão deve se libertar, como eu disse aqui, da vida velha. A vida velha significa as práticas antigas. Nós precisamos se libertar das práticas antigas. E quando é que isso vem? Quando a gente permite que a nossa carne fale mais alto do que a nossa vida espiritual. Tem pessoas que falam assim, pastor, a carne é fraca, mas a Bíblia fala que o espírito é forte. Então não tem. A carne, irmão, pode ser fraca, mas o espírito é forte. Mas se sua carne não aguenta, corra. Temos vários exemplos de pessoas que correram. Corra. Mas não tem essa diante de Deus. Deus, você me entende, né? A carne é fraca, mas Deus fala, o espírito é forte. E como é que se alimenta o espírito? Como eu disse aqui, através da palavra de Deus, através da aproximação de Deus, você consegue vencer as situações que a carne quer que você pratica. Então a Bíblia fala para nós nos despojar, né? Nós devemos nos despojar, sair de situação que o velho homem está, muitas vezes, presente na nossa vida, mas a gente insiste em dizer muitas vezes que ele não está vivo, mas às vezes ele está vivo. E como ele está vivo? Às vezes através de uma atitude. Irmãos, a Bíblia fala que por causa do escândalo de alguns, Deus reprova esses. Então eu não quero se tornar uma pedra de tropeço ou uma via de escândalo para alguém. Por quê? Porque tem muita gente que é iniciante na fé. A gente não está falando para um grupo de pessoas, quando eu falo igreja, de uma forma geral, que todo mundo tem o mesmo embasamento. Não, tem pessoas que se iniciou na fé hoje. Então, se ele olhar para uma prática que eu faço, que está não de acordo com a palavra de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai se escandalizar. Ele vai falar, nunca mais eu volto naquela igreja. Nunca mais eu falo com aquele homem ou com aquela mulher. Nunca mais ele vai se escandalizar. E a Bíblia fala, ai daquele por onde, ou ai por essa porta, que é aquele que promoveu o escândalo. Então a gente precisa entender que a antiga criatura, ela está dentro de nós. Mas nós não podemos deixar que ela seja observada pelo povo. Nós temos que pôr as novas criaturas, ou a nova criatura que está dentro de nós, ou que faz parte da nossa vida, ela tem que sobressair. Porque a nova criatura, ela é uma pessoa espiritual. A nova criatura é uma pessoa crente. A nova criatura, ela faz parte do corpo de Cristo. A nova criatura, ela ora.
A nova criatura lê a palavra do Senhor. A nova criatura tem o Espírito Santo de Deus. A nova criatura, ela tem poder enviado por Deus através da vida dela. A nova criatura, ela tem autoridade. A nova criatura, ela precisa saber dizer não. A nova criatura, ela precisa viver na verdade. A nova criatura, ela precisa ter muitas coisas que outrora ela não tinha. Mas como é que ela faz isso? Primeiro, ela não é uma pessoa que se dá à ira, como nós lemos aqui o texto. Quando nós temos um sentimento que incita a ira ou a agressividade contra alguém, o crente deve se despojar desta ira. Não, antigamente eu andava virado, mas hoje não. Hoje eu sou manso. Hoje eu sou manso. Embora você não seja, você fica se segurando, né? Sabe aquelas pessoas que é bravo ou brava de tudo, e ela fica dentro dela se remoendo, doidinho para pular no pescoço do outro e esganar, mas agora ela tem que se segurar. Aí você fica lá pensando, que vontade que eu estou de pegar aquele homem, ou de pegar aquela mulher, ou de pegar aquele cidadão, mas esganar o pescoço dele. Mas agora você tem que se segurar. Agora você tem que ter o equilíbrio. Agora você tem que fazer por onde? Que a nova criatura que está em você, ela não pode ser vencida pela antiga criatura. Embora a antiga criatura esteja gritando lá dentro de você. Vai lá, bate. Vai lá, escorraça. Vai lá, pisa também, vai lá. E a antiga criatura fica falando tudo isso, mas a nova fica assim, calma, mantenha a tranquilidade, agora você é um crente, agora você é um ser espiritual, agora você é um servo, agora você é uma serva de Deus, agora a sua vida é totalmente diferente, agora você precisa ter o equilíbrio, a temperança, você precisa ser luz. Mas a antiga criatura está lá gritando, não, pode fazer, eu estou contigo. Então, nós precisamos ter o equilíbrio. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus 5, versículo 22. Quem achar, leia, por gentileza. E outro abra Romanos capítulo 12, versículo 19. Raça. Então nós vemos aí a própria palavra de Deus, o próprio Cristo dizendo o que acontece com aqueles que falam mal, aqueles que falam palavra torpe, aqueles que se ira, está tudo embutido dentro de um dentro de um simples versículo aí. Um simples versículo aí. Será réu do juízo. Então a gente precisa entender. Romanos 12, versículo 19. Quem achar, leia. A vingança, ela é do Senhor. Então, a antiga criatura, ela tem todos os indícios de querer fazer justiça, de querer contra-atacar. Mas você agora, como uma nova criatura, tem que segurar. Se ela está sepultada mesmo, deixa ela sepultada.
Deixa ela morta. Mas a gente, em muitos momentos, quer ressuscitar ela. E essa ressuscitação dela, ela levanta mais violenta do que antes. Ela levanta mais violenta do que antes. Porque a Bíblia fala, né, sobre isso. Que uma pessoa que anteriormente, se ela aceita Cristo, diz o texto que Cristo a liberta e expulsa o demônio que morava na vida dela. Se ela se desviar, diz que este demônio volta e ele não volta mais sozinho. Diz o texto que ele volta com mais 7 demônios. Então você tinha um, agora você tem 8 demônios que andam com a pessoa que se afasta da presença do Senhor. Então, irmão, vira uma casa o quê? Uma casa de Satanás. Se ela tinha um demônio, foi expulso. Aí ela desvia. Aí esse demônio, ele não volta sozinho, ele volta com mais 7 demônios. Então, forma-se uma legião de quê? De 8 demônios. Então a gente precisa tomar cuidado. Nós somos casa do Senhor, morada do Senhor, não de demônios. Não de situação. Então a gente precisa. E às vezes, como eu já vi na minha vida, crente cair endemoniado, irmão. Teve uma vez que eu estava indo lá. Não, eu fui. Não estava indo, eu fui. Eu fui para uma festividade da nossa congregação lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Aí tinha uma senhora lá, crente, um tempo na igreja. E quando eu fui orar pela senhora, ela caiu endemoniada. Aí, no final, os irmãos falaram, pastor, o que aconteceu? A irmã caiu endemoniada. Eu falei, demônio. Mas não pode, a irmã é crente. Eu falei, não, mas ela pode estar aqui na igreja, mas ela pode estar desviada, pode estar afastada. O senhor anda com ela? Não. O senhor sabe da vida dela? Não. Eu não sei. A gente não está aqui para julgar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos examinar nós mesmos. Mas a questão é, o senhor fica 24 horas com ela? Não. O senhor sabe das práticas dela? Não. Então, ela caiu. Deus libertou. Mas a questão é, ela não está livre de não voltar os demônios que outrora estavam na vida dela. Ela não está isenta disso. Se ela abrir porta, a gente precisa entender que Jerusalém estava destruída. Mas antes de uma destruição, era o povo de Deus. Antes da destruição, da queimação das portas, era o povo de Deus. Mas o diabo achou uma brecha, entrou e destruiu os muros e as portas. Estava destruído. Depois Neemias teve que voltar lá para reconstruir. Não adianta a gente ficar pensando assim, não, mas é que nem situações que a gente acha que já passou em nossa vida e não tem. Não, irmão, se a gente abrir algumas portas e o inimigo vê, por isso que a palavra de Deus fala assim, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O único que entra pela porta na sua casa e que entra e com a licença de você é Jesus. Aquele que não entra pela porta, ele é o quê? A Bíblia fala que é ladrão e salteador. Então, se ele não entra pela porta, ou se você abriu a porta para ele, e ele é um ladrão, ele vai te roubar, ele vai te assaltar, ele vai fazer bagunça na sua casa, mas tudo isso mediante a sua permissão. E como é que a gente entende essas coisas? Quando a gente permite a não viver uma vida de verdade, mas uma vida de mentira. Mas como é que é isso, pastor? A gente pode estar na igreja, mas vivendo uma vida de mentira na igreja. Tudo isso faz parte do molde, ou que nós estamos sendo moldados como um caráter cristão. Então, se outrora eu tinha uma vida de mentira, hoje a minha vida tem que ser de verdade. Porque Cristo é a verdade. E se Cristo é a verdade, eu preciso viver na verdade. Eu não posso, irmãos, andar em mentira. Eu tenho que viver a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim ou não, ou não. Passando disso é uma procedência maligna. O nome já diz, procedência maligna. Não tem Jesus, não tem verdade. Não tem uma situação onde nós ficamos assim,
Cristo está ali. Não, Cristo está aonde existe verdade. Aonde existe mentira, Deus não está. Ele pode estar vendo, pode estar presenciando a situação, mas se você não é verdadeiro com Ele, você vai viver na mentira. Aquela mulher samaritana que foi ao encontro de Jesus, ali naquele tanque, ou melhor, naquele poço, ela foi ao encontro de Jesus sem saber que ia ao encontro de Jesus, mas Jesus sabia porque estava ali. Já pararam para pensar naquele texto? Jesus sabia, porque Jesus despede os seus discípulos e diz a ele: vá lá comprar comida e eu vou aguardar aqui. A missão de Jesus, passando em Samaria, era o objetivo atingir aquela mulher. Por quê? Aquela mulher vivia uma vida de mentira. A sua vida era uma mentira. Quando Jesus inicia a conversa com ela, ele inicia a seca pedindo a ela água. E ela questiona a forma que Jesus se dirige a ela pedindo água, porque Jesus era um judeu e ela uma samaritana. E a grande questão, ela era uma mulher e ele um homem. Então, de maneira nenhuma ele poderia pedir uma água àquela mulher. Então ela começa. E Jesus diz a ela assim: então, faz o seguinte, se você souber quem é que te pede água, certamente você pediria água a mim. Jesus não inverte os papéis. Jesus coloca na cabeça dela uma mentalidade diferente, que não estava atrelado à malícia que ela estava pensando, mas estava atrelado à pessoa de Jesus que ela não conhecia. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente que entra por causa da água na igreja, mas em algum momento ele não bebe a água, ele experimenta a água. Porque quando você bebe a água, nasce água viva dentro de você. E esta água viva que está dentro de você, ela faz projetar coisas novas dentro de você. Há uma limpeza que entra dentro do seu interior por esta água que entrou na sua vida e jamais você tem vontade de voltar a uma vida anterior que você tinha. É uma mudança, é uma situação que Deus tira dentro de você, que você vivia, para passar a viver uma situação nova que Deus coloca dentro de você. E aquela mulher, por mais que o texto ali não fale nas minúcias, mas quando você estuda a história, Deus começa a falar dos 2 primeiros casamentos dela. Ela teve 2 casamentos. O primeiro casamento dela não deu certo, porque o marido dela humilhava ela. Humilhava ela, batia nela. E imagine, uma mulher que passou a vida inteira, a sua adolescência, a sua virgindade, a sua expectativa de família, e quando casa, ela sofre. Sabe por quê? Porque ela passa a viver um casamento que não era aquilo que estava dentro dos seus melhores sonhos. Ela passa a viver um terrorismo. Então ela foge, ela se separa daquele casamento. E diz o texto também, a história, que depois ela se casa novamente. Mas aquele marido que ela se casa era tão bom para ela que ela se sentia indigna de viver com aquele marido. Aí ela começa a viver uma prática totalmente diferente, porque ela não confia em mais ninguém. Aí ela começa a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. E quando Jesus vai ao encontro dela, ela já está decepcionada com a vida de relacionamento. E Jesus fala para ela: chamaste o teu marido? Ela fala: não tenho marido. Disseste bem, e o que você vive agora também não é teu. Então Jesus diz a ela: olha, para de viver nesta vida, mas venha viver uma outra vida que eu tenho para você. E dentro desta oportunidade de viver uma outra vida que Jesus tem para nós, tem tudo lá dentro. Tem casamento, tem família, tem relacionamento, tem netos, tem filhos, tem tudo aquilo que nós imaginamos, porque dentro desse projeto que Deus tem para nós, é um projeto diferente do mundo. Mas nós precisamos saber esperar no Senhor, viver uma vida de verdade. Então, aquele processo de mentira na vida daquela mulher precisou sair.
Porque a mentira, irmãos, procede do maligno. Vamos ler lá para nós sabermos como é que procede a mentira do maligno? A prática da mentira? Efésios 4:30, quem achar, leia. Outro abra para mim, João 8:44. João 8:44 e Efésios 4:30. Efésios 4, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Que redenção é essa que Jesus está falando aqui para a gente? A redenção do nosso corpo transformado, né? A santidade de uma vida nova, né? Porque ele fala, não entristeçais o Espírito Santo. Quer dizer o quê? A gente não pode machucar, maltratar, enganar-se a nós mesmos, mas fazendo com que o Espírito Santo esteja triste com a gente. Isso está condizente à nossa vida. Entra naquela questão de nós termos uma vida de acordo com aquilo que Deus quer que nós estejamos, dentro da palavra dele. João capítulo 8, versículo 44. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Mas ele nunca se firmou. Dá para entender isso, irmão? Ele nunca se firmou. Por quê? Porque ele não consegue viver na verdade. Tem gente assim na igreja, que ele nunca se firma. Por quê? Porque ele não consegue ouvir a verdade, praticar a verdade, viver a verdade, ser instruído na verdade, continuar na verdade. Então ele não se firma. Então tem uma situação agravante aí. Pessoas que não se firmam, tem alguma coisa que não faz com que ela se firme, porque ela não consegue viver o quê? Na verdade. E a gente precisa viver o quê? Na verdade. Irmão, nós temos os nossos erros, os nossos defeitos. Por isso que todo dia, quando se encerra o expediente para nós dormirmos, ou para nós voltarmos para a nossa casa, ou para nós voltarmos para o hábito da nossa família, a gente precisa falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e as minhas falhas. Não é fácil, Deus, mas eu estou aqui confessando. Pecado confessado e deixado é perdoado. Isto é a palavra de Deus. Agora, se eu estou em pecado, não confesso, ou se confesso, não deixo, irmão, não tem perdão. Eu preciso ter força, porque quando eu saio da mentira, eu tenho firmeza, mas quando eu vivo na mentira, eu não consigo me firmar. É que nem aquela pessoa que fica assim, tem alguns problemas de... Uma pessoa, por exemplo, que é viciada em jogos de azar e sorte. Ela fala assim, eu só vou jogar a última vez. Já viu essas pessoas assim? Eu só vou jogar a última vez. Mas no próximo jogo ela está fazendo de novo. Me perdoa, mas eu vou jogar mais uma vez. E vai, e nunca... Se ele não falar assim, eu quero me libertar dele, ele nunca vai se libertar. É a mesma coisa. Esses homens aí que faz pornografia, um monte de coisa envolvida relacionada a isso, se eles não se libertar disso, eles vão ficar sempre nisso. Não, eu vou, agora eu consigo, agora eu não consigo, não. Precisa sair dessa vida, porque você está se enganando, dando-se ao engano e enganando a si próprio. É que Tiago fala, dando-se ao engano e enganando a si próprio. Então a gente precisa viver dentro de uma verdade. E a verdade, irmãos, não é um ditado popular que muitas vezes a verdade dói. A verdade dói, mas ela cura. Ela cura. Ela cura
os relaxos da vida que nós muitas vezes nos permitimos passar, ela nos tira das mentiras que as pessoas nos fazem acreditar. Tem muita gente, irmão, contando mentira para o outro. E às vezes se acha que está bem, mas é um mundo mentiroso. Viva a verdade. Viver a verdade é confrontar o mundo externo, não o mundo aqui da igreja, o mundo externo. Porque aqui o mundo da igreja é muito bonito, porque dia do domingo todo mundo pega a sua Bíblia, a sua harpa, vem para a igreja, dá aquele sorriso, dá aquele glória a Deus. Mas o mundo que você precisa viver diariamente, ele está lá fora, onde você tem que ir com os seus enfrentamentos, com a sua fé, e muitas vezes você vai ser confrontado lá fora, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, até no meio da sua parentela. As pessoas vão olhar para você, mas você é crente mesmo? E você vai ter que bater na mesa e dizer, sou sim, eu creio, eu não sou diferente de você, eu tenho falhas, eu tenho erro, mas a minha diferença é que eu sirvo um Deus todo-poderoso, e ainda que eu venha errar, falhar, Ele me perdoa. Essa é a diferença. Essa diferença precisa existir na nossa vida. O que é isso? É revestir-se da nova criatura, ou do novo homem que você é, ou da nova mulher que você é. E com isso, você vai vivendo, como diz a palavra do Senhor no Evangelho, como diz a palavra do Senhor que está escrito, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também o ama. Então, quer dizer, há um nascimento, há um amor, e não é um amor interesseiro, é um amor que ele olha para você desde a época que você era pecador, e ele continua te amando, e ele vai continuar te amando, ele vai continuar te amando. Você se tornou uma nova criatura, ele te ama, você tem os seus erros, ele te ama, você erra, ele tem os seus erros, mas a questão é, ele está contigo, todos os dias. A palavra de Deus descreve que o pecado, como sendo desobediência em nossa vida, nós precisamos, em muito momento dela, bater de frente com ele. E quando a gente bate de frente com o pecado, mostra a nova personalidade espiritual que está dentro de mim e de você. Você é uma nova personalidade espiritual que está dentro de mim e de você. Essa nova personalidade, ela tem que existir. Por isso que você vai ser confrontado, irmão. O confronto não é porque você é menos amado ou menos amada de Deus, não. Porque vai existir mesmo. A própria palavra de Deus, sofrereis perseguições. Por causa do quê? Do meu nome. Por causa de mim, sofrerão perseguição. Serão perseguidos, serão levados até a morte, serão muitas vezes até presos injustamente por causa de mim, por causa do amor a mim. Então, irmão, não tenha medo. Não ache que a sua luta é porque Deus deixou de te amar, não. A sua luta é porque Ele te ama e porque você não abre mão dele. Se você não abre mão dele, você vai sofrer perseguição, luta, barreira. Mas uma coisa eu te digo, Deus está com você. Que Deus abençoe a sua vida. Próxima segunda nós vamos continuar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Depois vamos louvar a Deus com louvor e vamos recolher os dízimos e oferta nesta noite. Em nome de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e de graça. Te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite. Abençoa as tuas filhas e os teus filhos aqui presentes. Ah, Senhor, continua nos dando força efetiva para sairmos e irmos, Pai. E enviarmos, Senhor, a qualquer lugar, sem medo, Senhor, de sermos questionados ou até mesmo afrontados, porque o Teu Espírito está em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, vamos louvar a Deus. Convidar aqui a irmã Eliane para louvar a Deus. E com esse louvor nós recolheremos dízimos e ofertas. Aleluia, glória a Deus. Pai Senhor, vamos adorar a Deus com o número 116. Mais ou menos assim, João.
Eu vagava pelas sendas de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pelas sendas de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas não eu canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pelas sendas de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dado ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluias, pela fé, livre estou, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe nossos irmãos e irmãs aqui nesta noite. Lembrando que amanhã nós temos oração de manhã, à noite nós temos culto na nossa igreja sede, os irmãos que puderem ir, culto de doutrina. Quarta-feira, também tem um trabalho na casa da Ana, é isso, né? Está tendo um trabalho lá, Cristo nos Lares. Os irmãos que puderem estar lá ajudando as nossas irmãs que estão lá trabalhando, estejam à vontade para estarem lá. E na quarta-feira é a última quarta da Vitória com o tema Retomando a Prosperidade, uma vida próspera no Senhor. Quem vai estar ministrando, acho que é o Renan, essa última quarta, né? Se eu não estiver enganado. Acho que é isso. O Renan está ministrando na quarta-feira. E quinta-feira começa a nossa festividade na nossa igreja sede. Os irmãos já sabem da programação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Te damos graça por este culto, pelas ofertas que os teus filhos aqui lançaram, pelos dízimos, Pai querido, continue abençoando, derramando da tua graça, do teu poder, Senhor. Sê com cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes, nos leve em paz, guardando e livrando de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo, todos digam. Hoje o frio deixou os irmãos em casa hoje.